galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma receitinha de bala de goma, um belo sabor de infância. Na verdade, não é nem só infância, né? Porque eu mesmo já amo bala de goma. Então bora lá aprender essa receita que é super fácil e vai fazer a alegria da criançada? Então, para fazer essa delícia, nós vamos precisar de um pacote de gelatina de morango, que é 25 gramas, um pacote de gelatina sem sabor, que é 10 gramas, 200 ml de água quente, para a gente poder dissolver essa gelatina, e também 400 gramas de açúcar refinado. Gente, só um toque, a gelatina de sabor é a que você quiser, tá? No caso aí eu fiz de morango e de uva, mas se você quiser fazer outros sabores, é só substituir a gelatina com sabor. Então o primeiro passo para fazer nossa gelatina vai ser acrescentar a nossa água numa panela, a nossa gelatina com sabor, no caso aí eu estou utilizando a de morango, e também a nossa gelatina sem sabor, que também é um pacotinho. Então adiciona aí e também adiciona já o nosso açúcar refinado. E aí nós vamos mexer tudo muito bem para poder dissolver antes de levar ao fogo essa mistura. Então, feito isso, nós vamos adicionar essa mistura no fogo alto e aí a gente vai mexer sem parar até dissolver todos esses ingredientes no fogo. E aí, para não grudar, né, a gente não pode parar de mexer, tá bom? Eu tô utilizando aí um fouet, que eu acho que ele ajuda para dissolver os ingredientes, mas se você não tiver, pode utilizar uma colher normalmente. Se você estiver curtindo já a nossa receita, não esqueça de deixar o seu like, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então tá vendo que a nossa mistura ela já tá fervendo bem? Ela começa a ferver de uma forma que as borbulhas ficam até mais grossas. Então, a gente vai mexer muito bem e aí a gente pega uma colher para a gente ver o ponto, se já tá no ponto essa bala de goma. E como que a gente vê isso? Já vou mostrar para vocês, ó. Eu virei ela ainda não deu o ponto, mas ela já tá atingindo o ponto que eu desejo. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Então aqui, pessoal, um pouquinho mais no fogo, olha o ponto que a gente deseja. Quando a gente coloca a mistura sobre a colher e vira ela fica penduradinha como se fosse uma redinha, tá vendo? Ó, como se fosse um V. Quando formar esse ponto, você já pode desligar o fogo e aí nós vamos passar essa mistura para outro recipiente. Aqui eu tenho um recipiente de plástico mesmo, porque eu acho que facilita na hora de desgrudar a nossa bala. E eu vou colocar um pouquinho de óleo, você pode ver que não coloco muito, é só um pinguinho de óleo. E aí você pega um guardanapo, um papel toalha e passa muito bem em todas as extremidades da sua vasilha, para não grudar na hora que você for tirar. Mas também não exagera, porque senão ela vai ficar exagerada de óleo, né? Ela vai ficar meio que gordurosa. Então tá vendo? Você tira o excesso com o papel, não fica sobrando nada de óleo aí. Então, antes de colocar a nossa mistura na vasilha, eu quero mostrar para vocês essa espuminha que fica na gelatina. Isso a gente pode tirar com a ajuda de uma colher. E a gente só coloca, arrasta ela pro lado e retira toda a espuminha. E aí quando a gente colocar na vasilha, a gente faz esse mesmo processo novamente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer ou não, tá? Porque ela fica lisinha quando a gente tira toda a espuma. Então fica bem bonita. Mas eu vou fazer aí a de uva sem esse processo de tirar a espuminha para vocês verem como é que fica. Mas como a gente vai passar no açúcar, não acho que faça tanta diferença. Então fica a seu critério. Se você quiser fazer pela estética, tira. Se você não quiser,
não precisa, mas é muito fácil, ó. Então eu coloquei a nossa mistura aqui na nossa vasilha e tá vendo que ainda continua o resíduo de alguma espuma? E aí a gente vai novamente fazer esse processo para tirar. Então pega a colher, vai arrastando para a lateral, ó, tá vendo? Ele vai facilmente. Então você arrasta para a lateral e depois você pega e retira com a própria colher toda essa mistura, tá vendo, ó? E aí ela vai ficar uma bala bem lisinha, bem bonita, bem brilhante. E aí a gente tampa essa vasilha e a gente leva para a geladeira até que ela endureça. Então deixa mais ou menos umas 2, 3 horas na geladeira até ela endurecer. E coloca normalmente essa tampa depois de já ter esfriado, para não ficar aquelas gotinhas de água, sabe? Então aqui eu vou fazer o mesmo processo com a de uva, só tô mudando, como eu mencionei para vocês, o sabor da gelatina. Se quiser fazer de abacaxi, de limão, fique à vontade, né? É o mesmo procedimento. Então a gente faz todo o processo, ó, tá vendo a espuma que tá se formando, ó? Essa eu não vou tirar a espuma. Então eu vou fazer e vou mostrar pra vocês a diferença no final, tá bom? Olha, aqui eu só quero mostrar novamente o ponto pra vocês, tá vendo? Ó, ele forma como se fosse uma redinha, ó, que ela não cai, forma um Vzinho. Esse é o ponto da nossa bala de goma. Então o mesmo processo, eu untei aí com óleo, né? Não exagerei no óleo. E aí vou colocar a nossa bala diretamente nessa vasilha untada. E aí aquele processo, se você quiser tirar, você tira a espuminha, se você não quiser, você deixa esfriar um pouquinho antes de colocar a tampa para não criar vapor e leva na geladeira. A nossa de morango já ficou pronta, ó, tá vendo? Você desgruda só um pedacinho dela da lateral e ele já sai com facilidade por completo, tá vendo, ó? Então saiu toda a gelatina. Aí eu tenho aí um prato com açúcar refinado. Eu coloco toda a gelatina, toda a bala, na verdade, né, de gelatina nesse açúcar. E aí depois que a gente fizer isso, nós vamos cortar essa bala para deixar no formatinho que você desejar, ó. Então eu tô cortando em tiras. Tô passando a parte de dentro, né, que não tá com açúcar, também no açúcar refinado. E aí a gente faz esse processo com toda a nossa bala. Se quiser fazer com a tesoura, eu acho que é bem mais fácil, que nem eu tô fazendo aí. Mas também pode fazer com a faca, se você achar que fica mais fácil. Então aqui eu já cortei, ó, toda a nossa gelatina, já passei toda no açúcar. E, gente, ela fica com uma textura maravilhosa, principalmente depois que ela seca um pouquinho mais, você deixa ela secar, ela fica com aquela casquinha e por dentro, olha como que ela fica. E aí também a nossa gelatina de uva, ó, o mesmo processo, né? Eu tirei ela, olha a espuminha que eu mencionei pra vocês, como é que fica, ó. Ela fica um pouco manchadinha, mas você vai passar no açúcar, então a diferença não é tanta. Então, se você não quiser fazer aquele passo de tirar a espuma, não é necessário. Então aí eu cortei todas também com a tesoura e ficou da mesma forma que a balinha de morango. É extremamente gostosa, fácil e deliciosa. O sucesso é garantido. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da nossa receitinha, deixa aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades e nos ajuda a crescer, tá bom? Um beijo, até mais!